Então, gente, voltamos para concluir aquele pensamento ainda sobre a mensagem que está sendo ministrada. Então, todos aqueles que estavam conosco, vamos voltar para o ambiente de novo, enquanto o pastor Nela manda outro recado e a gente entra junto aqui. Então, vamos voltando aí, pessoal, vamos voltando. E para a gente encaixar ainda o propósito final de tudo isso, aquilo que Deus quer falar. Vamos lá. Guardando a Ornella, que está chegando aí já, está conectando, agora conectou. E aí, varão de Deus? Então vamos puxar mais um pouco. Quanto pessoal está chegando? Está subindo o número aqui. Nós estávamos com 42 no altar aqui, nesse ambiente aqui com a gente. Estava aqui, estava mostrando 40, 45, nós estamos convocando, 46. Estamos convocando esse pessoal de volta, porque nós fomos entrando devagar, mas fomos caminhando, fomos entrando numa dimensão assim tremenda, e hoje a palavra do Senhor focalizou do alto para baixo, mas focalizou no coração dos profetas. É isso aí. Para chegar nos lábios. E da boca fala o que o coração está cheio. Das muitas coisas que estão no coração, a boca, ela libera. É isso mesmo. Eu acredito, desde que começou toda essa pandemia, eu tenho certeza que o seu coração profético, o seu ofício profético se abateu como o meu se abateu. Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo na Terra? É verdade. Não é? E nosso interesse não é dar uma resposta de homem para homem, como os líderes mundiais tiveram que se reunir, presidentes de nações, grandes nações, tiveram que entrar em comunicação para dar uma resposta horizontal para resolver aquilo que ainda não está resolvido. E enquanto for propósito de Deus que essa pandemia ainda esteja na Terra, porque Deus pode mandar um anjo desses que sai da face e vir e queimar esse coronavírus e acabou. Mas na economia divina, Deus está restaurando coisas dentro da esfera dos homens, que se os corações não forem de alguma forma chacoalhados, eles não param para ouvir. Isaías não ouviria a reunião da eternidade se ele não tivesse sido chacoalhado de dentro para fora. É isso mesmo. Eu queria concluir hoje somente para reafirmar, e eu creio que Deus deu esse encargo, nós conversamos sobre isso, dentro de um entendimento profético de que Deus havia já te preparado por alguns anos com revelações acerca da oração do meio-dia. Poucas pessoas que eu conheço, da minha convivência, dentro desses anos todos que eu estou dentro do corpo de Cristo, entenderam e entendem o que significa esse altar do meio-dia que está erguido aí, já vai para alguns meses, né? A oração do meio-dia. E eu entendo, eu tenho um entendimento de que isso é algo que Deus quer restaurar. Sabe por quê? Eu tenho estudado alguns moveres do avivamento, alguns avivamentos que já houveram na Terra, e eu acredito que o resultado final dessa pandemia, disso tudo, é Deus desejoso enviar um grande avivamento sobre a Terra. Mas os avivamentos, eles não vêm enquanto os corações dos homens não são atraídos para Ele, por Ele, não pelas coisas dele, mas por Deus. É isso mesmo. E às vezes as coisas que estão nos corações dos homens são fortalezas tão pesadas, são valores tão difíceis de ser removidos, que é necessário que aconteça algo de escala mundial para que toda a Terra sinta esse chacoalhar, para que algumas bases das coisas que estão edificadas tão profundamente nos corações dos homens, e são tronos que Deus não está assentado sobre eles, sejam primeiros destruídos. Por isso que os profetas vêm, como ele diz para Jeremias, você vai arrancar, você vai derribar. Primeiro a palavra vem derribando, arrancando, destruindo, moendo.
para depois ele edificar, construir, estabelecer. É assim. E por isso paga-se o preço os profetas. Porque às vezes eles têm que vir com palavras demolidoras, palavras que confrontam, palavras que derribam. Para Deus libertar Israel, ele usou a casa de Gideão, mas o primeiro lugar que Deus derribou foi dentro da casa de Gideão, foi o poste ídolo do pai. Quem derruba o poste ídolo de dentro de casa tem condição depois de liderar uma nação. É verdade. E aí o pai liberto diz assim, se Baal é Deus, que Baal contenda com Gideão, com Jerubbaal. Ele vai ter o nome de Jerubbaal. Contenda ele lá com Gideão. Não é comigo. Não é comigo. É o próprio lá. Então, eu acredito que Deus está levantando, querendo levantar. Deus está conclamando. E talvez as pessoas que estão nos ouvindo aqui ainda não participou de nenhuma da oração do meio-dia. Mas eu tenho para mim que se 2 de nós, 3 de nós resolvemos entender esse propósito e somarmos juntos, a partir dessas lives, isso ser agora, Deus colocar no teu coração o desejo de montar um altar, construir um altar do meio-dia dentro da sua igreja, dentro da sua casa, dentro do seu bairro. E não é coincidência que hoje eu ouvi e li, passei a tarde inteira absolvido no testemunho de um evangelista por nome de Jeremiah Lanphier, ou Jeremias Lanphier. Esse homem, que a princípio ele era um crente de uma igreja holandesa reformada em Nova York. Ele foi para Nova York, na região de Manhattan, para ganhar dinheiro, mas ele conheceu Jesus, foi cheio de Jesus, e a igreja se moveu, a igreja foi embora. O pastor daquela igreja fechou a igreja e foi para outro canto. E ele ficou, mas ele ficou cheio de Deus. Ele ficou cheio de Deus. E como ele era homem de negócio, ele sabia que ao meio-dia era a hora do lanche, dos empresários, dos comerciantes. E em 1857, Deus permitiu um grande abalo nas economias. A Bolsa de Valores foi por terra. Houve um grande racha no país. O país ficou dividido politicamente por causa da questão dos escravos, questão racial, questão econômica, desemprego para todo lado. Mas esse homem, Jeremiah Lanphier, ele estava cheio do Espírito e resolveu, então, se colocar à disposição dos líderes daquela região e consagraram ele evangelista. E ele pregava o evangelho, mas dentro do coração dele, Deus dizia, cara, você tem que me buscar. Então ele fez um folheto e escreveu assim, amanhã, ao meio-dia, oração começa ao meio-dia, 1h da tarde, no horário tal. E ele distribuiu isso para milhares de pessoas em Nova York ali, para as pessoas daquela direção, e ele foi para a oração ao meio-dia. Chegou ao meio-dia, ele dobrou o joelho e não tinha ninguém. Na hora que foi 12h45, chegou 5 homens e dobrou o joelho do lado dele. E eles oraram até 1h da tarde. E ele disse para aqueles 5 homens, mais eles 6. Olha o número 6 aí. Olha o 6. Aí, aqueles 6 homens disseram, daqui a 3 dias a gente volta e ora de novo. Se você ler a biografia de Jeremiah Lanphier, você vai ver que na semana seguinte já eram 20. Na semana seguinte foram 40. Em 3 meses já eram 10.000 pessoas orando ao meio-dia. Olha que bacana. Em 18 meses, escute, em 18 meses, 1 milhão de pessoas aceitou a Jesus Cristo pelo movimento de oração, pelo avivamento chamado Avivamento da Rua Fulton, da Fulton Street. Esse movimento de oração depois atravessou as nações, foi para a Inglaterra, foi para a Escócia. Foi chamado, a história do avivamento classifica esse avivamento como o avivamento do 3º grande despertamento. Ou seja, 3% da população americana em 3 anos foi salva e foi convertida ao meio-dia
porque um homem resolveu orar ao meio-dia. Olha que altar poderoso. Eu não tinha conhecimento dessas coisas. Mas a gente vai entrando por esse mistério e vai buscando o que a história nos diz. E o que o Deus que está no controle da história está dizendo. Isso é maravilhoso. Então, esse homem orou por 36 anos ao meio-dia. 36 anos esse ministério durou. E milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas foram curadas. Agora, ele estruturou o altar. Era oração. E as pessoas vinham para orar, e as pessoas que tinham a oportunidade de orar publicamente podiam orar só por 5 minutos, para que a maioria das pessoas que tinham propósito de oração orassem. Esse é o propósito. E outra coisa, ele colocou, nós não vamos aqui discutir coisas polêmicas, nós vamos orar. Só orar. Porque o país está dividido, o país está em caos. As pessoas estão com problema, e nós não vamos falar do horizontal, nós vamos entrar no vertical. Eu fiquei impactado com essa biografia. Hoje, lá no Instituto Bíblico da Sociedade Bíblica de Nova York, tem uma estátua de um homem sentado com uma Bíblia na mão, que é a pessoa desse evangelista, convidando as pessoas para orar. E há 3 dias atrás, houve um mover na capital da nação americana, um mover de mais de 50 mil pessoas. No tempo da pandemia. O maior ajuntamento durante o período da pandemia em Washington. Não foi para ver um jogo de futebol americano, não foi para ver um jogo de beisebol que junta esse tipo de gente, esse tipo de grupo de pessoas. Há 3 dias atrás, não foi 50 mil pessoas para fazer uma passeata. Houve um ajuntamento de 50 mil pessoas em Washington, na capital americana, liderada por pastores, conclamando a nação para se arrepender. Amém. Para buscar a Deus. Esse é o tempo. Esse é o tempo. A gente não está edificando um altar para a gente edificar o nome de A, de B ou de C. Não. Ninguém está querendo aqui. E é importante essa biografia desse varão de Deus aí, que abriu esse meio-dia, ele só, e 15 sozinho. para 1, chegou 5, e 5 virou 1 milhão. De pessoas salvas. Em 18 meses, 1 milhão de pessoas. Na época, a população americana era de 35 milhões. 3 milhões se converteram, 10% da nação em 3 anos, de 1857 a 1859. O que Deus não pode fazer com um homem que dobra um joelho com um propósito? É como lá na Itália, a gente começou a orar ao meio-dia, eu e Eliseu, de repente éramos 4, 5, 10, e foi crescendo, e começando em 2001, quando chegamos em 2005, já eram mais de 2.000 pessoas convertidas, 2007, 3.000, 2010 a gente tinha 3.500 pessoas convertidas, e a igreja mudada dentro da Sicília, máfia que foi derrubada, e os véus que a igreja tinha, a religião, acabou tudo. E hoje, na Sicília, em Palermo, a cidade tem 1.200.000 habitantes, e hoje tem igreja com 5.000 membros, mais de 5.000 membros, quando a maior igreja não tinha mais de 300 pessoas naquela época. Eu não acredito que o ambiente do profético se mova em outro lugar, a não ser no ambiente da oração. Porque é a oração que é a porta de entrada para que você trafegue no mundo do sobrenatural. Então, o mês 10 está começando daqui a alguns 2 dias. Quinta-feira. São 31 dias. No dia 31 de outubro se comemora a Reforma Protestante, o dia que é marcado como também quando se virou uma página para voltar, o povo de Deus se voltar para a palavra, para a graça, para Cristo, para a Bíblia. Eu acredito que a igreja precisa voltar de novo. Deus pegou um reformado,
Um homem da reforma disse, cara, vai orar, que eu vou mandar um avivamento. Eu creio que algo sobrenatural vem aí. Eu acredito que o fim da pandemia, no coração de Deus, é se mostrar soberano sobre a terra. E avivamento é a soberania de Deus encontrando sobre as incertezas dos homens. Avivamento é Deus no controle, é Deus no comando, é Deus tomando as rédeas das nações, é Deus tomando o controle e dizendo, eu sou soberano sobre isso tudo. É Ele que faz, né? É Ele que faz. Agora, é um coração que entra no sobrenatural para ouvir o que Deus está falando. Então, com muita humildade, profeta, eu acredito que Deus nos colocou num trilho de colisão com a glória. Um altar de oração sendo restaurado. Também Deus creio. falou para mim um negócio no início disso tudo. Deus falou para mim, antigamente as minhas igrejas tinham as mulheres de oração. Ainda tem, em muitos lugares. Nos bairros, nos cantão, nos valados, nas igrejas do interior, isso ainda não acabou, mas as grandes igrejas, as grandes catedrais, onde passam milhares e milhares dos filhos de Deus, já não se tem mais aquela oração fervorosa, sabe? O altar tá sem fogo, né? O fogo que continuamente queimava é o fogo da oração. Hoje os homens nem oram mais. E quando vê alguém orando, fazem uma teologia, uma apologia para medir as palavras, para tentar corrigir as gramáticas, para tentar colocar assim uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais, me desculpe aqui a crítica, mais evangelicamente correta, não é nem politicamente correta, é evangelicamente correta, e estão tirando a essência. Estão tirando a essência do coração de alguém que entra e diz assim, Deus, eu vim para a oração conturbado, porque tem um vácuo. Existe um vácuo de liderança. Existe um vácuo de resposta. E o meu coração está terrivelmente perturbado. E eu não tenho uma resposta do céu. E o céu está falando e nem eu tenho ouvido para ouvir. Aí os olhos veem... Um dia eu ouvi um grande homem de Deus nessa nação nossa, num dos congressos, há pouco tempo atrás, e ele olhou para mim e disse, Canuto, eu não tenho mais tempo nem para orar. Quando eu estava falando para ele, né, que eu continuo orando meio-dia, levantando minhas madrugadas para estudar, ele disse, cara, eu não tenho nem tempo para orar mais. Quando o homem chega a esse nível, ele está muito perto da ruína. Então, quem não tem tempo para orar, não tem tempo para profetizar, porque o tempo que ele vai profetizar, Deus não está. Como é que o cara vai viver, rapaz? E eu creio sim, eu creio que esse é o tempo, sabe? E eu achei essa palavra aí muito, muito importante, né? Porque ao meio-dia Deus tem algo sobrenatural. Deus tem algo para extrair para a gente. Eu não sei, eu não posso dizer que esse irmão que foi instrumento de um grande avivamento, ele tinha essa profundidade do que acontece ao meio-dia. Eu só trouxe... nem tivesse, né? O que eu achei curioso, porque quem para ao meio-dia é a hora que o estômago está roncando. Logo de cara, né? O céu não abriu para Pedro, o céu não abriu para Pedro. Travou, hein? Então, de repente, Deus está dizendo assim, cara, se você abre mão de algo que é importante, eu te mostro o que é essencial. É isso mesmo. Escreva isso. Se você abre mão do que é importante, Deus então te mostra o que é essencial. É isso aí, Barão. Eu creio que esse momento aqui é um momento profético, onde no nome de Jesus nós liberamos uma palavra de restauração de altares genuínos do oração.
Eu libero a palavra de reconstituição e de reconstrução das bases do altar genuíno da oração, onde os profetas vão chegar porque estão conturbados nos seus espíritos, mas são levados para o ambiente do sobrenatural, sem agenda própria. Sem agenda própria. Só com uma agenda. Deus, o que está no teu coração aí? E se Deus quiser tratar com ele primeiro, que ele se ofereça. Se é a boca, é a boca. Se é o coração, é o coração. Se é também entre o umbigo e o joelho, que seja queimado lá. Que seja aí. Entendeu? Para quem quer entender, Deus vai santificar o que precisa ser santificado. É verdade. Mas quando ele santificar, está santificado, irmão. É quando ele santificar. Deus trabalha com aquilo que ele tem, né? Você entrega, ele usa. Entrega, ele usa. E o problema estava na boca. O negócio é tratar. Como Isaías deixou ser tratado. Não se omitiu. Não botou máscara. Disse, não, olha, acabou aqui. Eu sou um homem de lábios impuros. Me contaminei. E agora eu deito no meio de um povo de lábios impuros. Estou com medo de continuar a ser contaminado. Então, o processo começa ali. O diálogo profundo entre o homem e Deus. Eu creio e sempre vou crer que o sobrenatural é o ambiente do profeta. Não tem outro lugar. É o ambiente onde ele tem que viver, residir, morar e habitar para sempre. Para quarta-feira, vamos convocar esse pessoal que está nos assistindo agora, aqueles que vão ver essas lives gravadas. Quarta-feira ao meio-dia, vamos estar na oração do meio-dia juntos, dispostos a sermos aqueles que vamos ver a glória do mundo sobrenatural no nosso ambiente. E saindo de lá, vamos liberar com retidão as palavras que Deus quer para esses dias, para a nação brasileira, para a nação americana, para as nações. A América está mais uma vez diante de uma grande decisão, mais uma eleição presidencial, e todo mundo sabe que quando a nação americana ela está fazendo transferência de poder, existe algo tremendo, as pessoas não levam isso em consideração. Hoje eu ouvi um profeta da nação falando algo tremendo, ele disse, quando você coloca um voto que é natural, não acha que isso não tem uma resposta sobrenatural, porque tem gente que acha que um voto é só botar um X num papel. Você está verbalizando, você está aprovando ideias, ideais, ideologias, pensamentos, propostas e projetos, e que por detrás tem um movimento espiritual conspirando para estabelecer ou para derrubar. Então, para de olhar para partido, para de olhar para grupos e olha para princípios. Vote pelos princípios. E está na época aqui aí também, né? Vota no princípio. O vácuo que teve nos dias de Isaías foi um rei sendo removido, foi um rei sendo arrancado, vácuo de autoridade na terra, mas existia alguém na vertical para que Deus pudesse estabelecer outro que viesse a cumprir os propósitos. E você vê que no tempo dos reis, o padrão de rei na terra, que era padrão bom, era do tipo de Davi. Um cara todo humano, todo estrupiado, horizontalmente, mas um coração reto. Um coração sensível. Horizontalmente ele era bem ruim, mas no vertical ele era muito preciso. Né? Confessava, parava. Eu falo que ele era estrupiado aqui no horizontal. É né? verdade. É verdade. Mas quando um cara, quando vinha o profético sobre ele, dizia, então pequei contra o Senhor, como é que eu conserto isso? Como é que eu volto a colocar a nação na mão de Deus? E passou três profetas por ele, né? Como é que eu faço para colocar... como é que eu faço para colocar de novo esse reino aqui na mão de Deus? Eu tirei, então eu vou botar de volta. Tirei do trilho, vou botar de novo. O preço que vai ser pago não importa. Não importa. Mas, entendeu? Então,
olha para princípio e vota princípio, não vota homem, não vota a cara do sujeito. Volta o coração, vota lá o que está no coração de Deus e se alinha no coração dele. É isso aí. É isso, E outra, pode falar. o negócio, eu vou falar para você, o buraco é fundo, a corda é curta e a gente só vai. É verdade. E vamos que vamos. Mas vamos pela fé. A fé a gente vai chegar onde Deus quer. Eu entrego o microfone de volta, eu devolvo o microfone. Está contigo, profeta. Não, só para encerrar, né? Deu aqui, vai dar 25 minutos. Eu vou salvar essa live para entrar para o povo aí. Essa convocação precisa para o meio-dia, quarta-feira. Né? Quarta-feiras é muito importante, porque estamos orando ao meio-dia, eu e o pastor Ornelas, e juntos estamos procurando extrair o melhor de Deus para cada ambiente. Então, nós estamos com um grupo crescendo e buscando, e você é o nosso convidado, quarta-feira, ao meio-dia, em nome de Jesus. É isso aí, varão. Olha só, somos pelo menos 40 aqui. Se cada um de nós convidarmos 3, nós já vamos ter um altar com mais. Nós vamos ter um altar com cerca de 120. Cerca de 120 já dá Pentecoste. Já vira Pentecoste. Já alinha bem o mundo espiritual. Isso. Então tá bom, varão, Deus te abençoe. Mas vamos marcar uma outra para a gente aqui. Segunda-feira é muito bom. Tá? Estamos juntos para bater papo sobre isso aqui. Porque eu estava, uma pessoa me questionou, pastor, o sobrenatural não é para manifestar coisas, não. O sobrenatural é para trazer o sobrenatural. E o sobrenatural é um diálogo entre profetas e ambiente coletivo e indivíduo. Então, você faz parte do ambiente, você faz parte do coletivo e do indivíduo. Através da palavra que a gente conversa, seja qual for o profeta que está no momento, ou pastor, ou mesmo médico que tem passado por aqui, a palavra sempre vai ter o cunho sobrenatural e profético na mente desse povo. A palavra de Deus diz que a palavra dele é sobrenatural. Para sempre está estabelecida a minha palavra nos céus. Não adianta querer interpretar a Bíblia na terra. Tem que interpretar a Bíblia de onde ela veio, da origem. É claro que nós temos instrumentos aqui, nós não vamos fugir nenhuma regra, quebrar nenhum princípio hermenêutico ou de interpretação bíblica, mas de exegeses, e talvez a gente não tenha toda essa envergadura de mestre, porque não foi dado a nós esse chamado. A gente pode até tentar melhorar um pouquinho aqui, mas cada um foi chamado por Deus para executar algo, e eu louvo a Deus pelos mestres que Deus deu essa graça, essa capacidade de trazer as grandes profundidades das coisas às vezes complexas para um terreno mais simples de se entender, de se ouvir, de se reter. Mas tem coisas que eu falo para o pessoal, está no nível do nutriente, não do alimento. O nutriente que está dentro do alimento é um elemento menor. O profeta ele tem que ir nos nutrientes. Né? Ele tem o grão, mas ele vai lá no amido, ele vai lá na composição do nutriente, lá na proteína, lá no carboidrato. É o que Jesus falou comigo uma época, eu lendo a Bíblia, estudando com ele, ele disse assim, você tem que ler e entender que dentro de cada letra tem um recheio. Se você encontrar o recheio, ele vira um verbo, e o verbo se transforma em frase. E frase constrói o que você quiser falar. Então, mas você tem que achar o recheio dentro da letra. Pronto. É o que está ali, é o nutriente. Você leu aqui por cima, é Bíblia, é letra. Mas leu ela por dentro, é divinamente inspirada, revelada, trazendo subsídios, suprimentos, capaz de nos nutrir, nos hidratar, e nos encher do Espírito Santo. Profeta, vamos lá, vamos terminar esse negócio aqui, porque senão a gente vai para 2 horas de live. Valeu, então. Deus te abençoe.
Amo o seu coração. Um forte abraço aí à pastora Eva e todos os seus. Que o Senhor continue brilhando o rosto dele sobre ti, sustentando você aí com a farinha fina e com o mel da rocha. Valeu. Deus te abençoe. Abraço em todos aí, na esposa e nos filhos. Amém. Deus abençoe Fui. também, Pai. Fui, rapaz.